Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo, deixa eu ver. Fala de novo para mim ver. Oi? Tá, agora melhorou. Beleza. Dá mais uns 2 minutinhos, hein? Esse pessoal chega. Beleza. Bom, vamos iniciando então. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, me chamo Alessandro Coelho, educador financeiro, especialista em endividamento, também consultor de empresas. Trabalho com empresas em crise. Hoje estamos juntos novamente, eu e Miriam Soares, educadora financeira, especialista em atendimento a mulheres endividadas. Com vocês, Miriam. Boa noite a todos. Então, como o Alessandro me apresentou, me chamo Miriam, sou Miriam Soares de Lima, sou aqui de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha. Tenho a formação de educadora financeira, especialista em atendimento a endividados e negociação de dívidas. E a gente está aí hoje para falar para vocês um pouquinho como que a falta de sonhos e desejos, né, eles influenciam nos gastos excessivos. Já agradecendo a todos que vão entrar nessa live, sábado à noite, né, é difícil. O pessoal quer aproveitar a família, mas também é importante a gente poder ter conteúdo, né? A gente está disponibilizando, nós estamos entrando na nossa 4ª live. Teremos mais 2 semanas, semana que vem, para falar sobre o tema de educação financeira, um tema que é extremamente relevante, né? Hoje nós vamos falar sobre como sonhos e desejos bem definidos nos trazem clareza para a vida financeira. É um tema importante, um tema que muitas vezes a gente deixa ele de lado, deixa os sonhos de lado, mas ele é muito importante. Você que está sempre correndo, mas nunca chega onde quer, você é desse time? Deixa eu saber aí. Se você é desse time, corre, trabalha, o dinheiro acaba e nunca consegue chegar lá onde tu tem os objetivos, os sonhos, né? Qual sonho você vai tirar da gaveta hoje, depois de ver essa live com nós, estar presente aí? A gente sempre tem que ter os sonhos, a gente tem aqueles sonhos na gaveta, muitas vezes desde pequeno, desde criança, adolescente, casa, vem filhos, e aí os sonhos vão ficando na gaveta. Qual sonho você vai tirar hoje? Eu, particularmente, acredito que a Miriam também, espero que vocês consigam ter clareza, vários insights saiam dessa live aqui para vocês poderem colocar em prática. Isso aí. E só falando um pouquinho também, já para iniciar a diferença, né, entre os sonhos e desejos. Na verdade, os sonhos, o que que eles são? São objetivos maiores, né? Eles estão muito ligados ao nosso propósito e também à realização de sonhos futuros, né? E eles exigem também planejamento, disciplina, né? E uma disciplina constante também. Já os desejos são mais imediatos, né? São vontades imediatas, elas são ligadas ao prazer ali imediato, né? De consumir ou de ter aquilo.
é o prazer do momento, e a maioria das vezes nela não tem um simples planejamento para isso, é simplesmente por uma satisfação imediata, né? Uma satisfação rápida. Na verdade, o sonho, ele constrói o futuro, né? É a força que faz a gente construir um futuro melhor, e já o desejo, ele só satisfaz um prazer momentâneo, só naquele momento, né? E, embora os sonhos e desejos, eles pareçam ser iguais, na verdade, eles ocupam lugares diferentes, né? Na nossa vida. Um, ele dá sentido, um dá sentido, né, pra gente, a conseguir conquistar os nossos objetivos finais, né? E o outro, na verdade, ele só é um desejo rápido, um impulso, um momento, né? Ele está muito ligado à gratificação imediata. Tem. Ele, aparentemente, ele é a mesma coisa, mas não é, né? É que nem tu falou aí, ele é totalmente oposto, principalmente no time, né? No tempo, né? O sonho é aquilo que a gente projeta lá para o futuro, né? Normalmente é um pouco mais complicado de se realizar pelo tempo, às vezes financeiro, e o desejo é aquilo mais de bate-pronta, né? Ah, eu tô com desejo de ali comer algo, eu tô com desejo de comprar algo, né? Então, tem uma correlação, mas ela é pequena. Na verdade, o fundamento dela é uma diferença bem grande. Você já realizou alguma coisa, alguma compra, que você achava que era um sonho, e na verdade, quando você viu, era um desejo, e nem tão importante assim, nem tão relevante? Você já passou por isso? Eu já passei, de achar assim, isso é um sonho meu, aí tu correr atrás, gastar tempo, energia, dinheiro, e aí quando tu chega lá na frente, poxa, isso não era sonho, isso na verdade era apenas um desejo, e nem tão bom era assim. Tu já passou por isso também, Miriam? Sim, com certeza. Eu acho que a maioria das pessoas passa por isso, né? Muitas vezes elas acham que o desejo é um sonho, só que, como eu até falei antes, se tu não ter um sonho bem planejado, estruturado, né? Saber isso, inclusive o quanto que custa, o tempo que tu vai levar, qualquer vontade, qualquer desejo imediato, meio que ele se parece um sonho, né? Um falso sonho. Porque a gente quer ter aquele prazer imediato, né? Quer ter essa autorrecompensa. Então, na verdade, a gente tem que ter um bom planejamento. E, assim, muitas vezes, na verdade, assim, não é que a gente não pode ter desejos. Não é esse o problema, né? A gente pode ter desejos, só que a gente tem que ter comprometimento com os nossos sonhos, com o que a gente planejou, com o que a gente quer para o futuro, né? Ter esse compromisso com o nosso eu lá do futuro, de estar realizando os sonhos. Porque hoje, se a gente não vive com um propósito, né? E um propósito forte, qualquer desejo imediato, infelizmente, né, ele vai se tornar uma dor de cabeça ou uma frustração ali na frente. Então, que nem eu disse, a gente tem que ter muita clareza dos nossos sonhos, do que a gente quer, e ter um bom planejamento dele, né? Na verdade, a gente tem que estar comprometido, né? A gente tem que sonhar, a gente tem que projetar ele, realmente projetar de que forma vai ser, quanto tempo vai levar, o tempo estimado, quanto que eu vou gastar, porque a gente precisa se comprometer. Quando é o desejo, muitas vezes a gente acha que está se comprometendo com o sonho e a gente está apenas alimentando aquele desejo imediato. É que nem tu falou. Então, assim, a gente tem que, na realidade, fazer a programação dos sonhos. Realmente fazer a programação, fazer o quadro dos sonhos, colocar tempo. Claro que a gente sabe que o tempo, às vezes, a gente não consegue atingir num período determinado. Eu quero trocar de carro daqui a 3 anos. Às vezes vai levar 4 anos. Isso pode acontecer. Mas a gente tem que ter uma base, a gente precisa ter um norte para a gente caminhar. E vou dizer uma coisa para vocês, muito tempo eu não tive esse sonho junto comigo. Então as coisas, volto a dizer, acho que a gente tem falado todas as lives, né? Isso está muito dentro da educação financeira. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar.
Então, o comprometimento dentro da educação financeira e dentro dos sonhos, ele é fundamental. Porque se a gente não se comprometer, se a gente não sentar realmente, organizar na nossa cabeça, organizar os nossos investimentos, organizar os nossos ganhos, organizar os nossos gastos, as nossas compras, a gente não consegue ter sonho. E pode ter certeza, se a gente não tiver sonho, a gente nunca vai ter uma vida financeira organizada. Seja qualquer sonho. O sonho ele é independente. O sonho é de cada um, separando de desejo, né? Cada um tem que ter o seu sonho. 1, 2, 3, 4, 5 sonhos. Sonhos de médio, de curto, médio, longo prazo. Então aí a gente sabe, ó, o meu sonho agora é esse. Atingir esse sonho, aí eu vou ter um novo sonho. E assim a gente vai indo e vai movendo a vida da gente, vai movendo o universo da gente dessa forma. Exatamente. Até assim, usando já na prática, algo que eu faço já faz muitos anos e que me ajuda a isso e a fortalecer, e que nem tu disse, é uma construção, né? Tem um sonho, sei lá, a gente hoje pode ter sonho de curto, médio, longo prazo. E tudo isso é uma construção, um planejamento que a gente faz. Então, algo que eu faço, que nem eu disse há muito tempo, é o quadro dos sonhos. Inclusive, eu tenho ele aqui. Deixa eu tentar virar a câmera do celular um pouquinho. Ele tá ali na minha parede, ó. Então, é algo que eu sempre procuro visualizar todos os dias, para isso, na verdade, me incentivar e me lembrar, né, do que eu desejo, quais são, na verdade, quais são os meus sonhos. E que os desejos, na verdade, quando a gente tem esse sonho bem definido, é mais fácil a gente dizer não pro desejo imediato de gasto. Então, tem vários sonhos ali que é ter um carro bacana, ter uma casa com piscina, fazer viagens com a família. Então, tudo isso é muito bom estar no papel. Muitas pessoas hoje não tem quadro, né? Não vão colocar num quadro. Mas, que nem eu disse, uma dica bacana também é colocar na proteção de tela ali do celular. Essa você falou aquele dia, essa gostei. Isso aí, toda vez que ligar ou que pegar o celular, porque muitas vezes a gente olha, com certeza, a gente olha muito mais para o celular do que para a parede de casa, né? Então, toda vez que tu for abrir o celular, tu vai lembrar do teu sonho. E até assim, uma dica bacana para quem for fazer isso é quando vai comprar alguma coisa, né? Me deu uma vontade de comprar alguma coisa na Shopee. Na hora que olhar ali para a tela e lembrar dos sonhos, vai lembrar do comprometimento que teve, né? Quando foi ali, quando montou seus sonhos, quando colocou na proteção de tela, e aí tu se pergunta, né? Esse gasto por impulso, ele tá mais perto ou tá mais longe de conquistar os meus sonhos? Eu acho que é uma dica bem valiosa aí para quem quer começar a controlar os impulsos, né? Tu sabe que eu tenho meu quadro de sonhos ali, mas eu não coloquei ele ainda para o físico. Eu tenho que imprimir. Eu trabalho também em outra linha com adesivos. A hora que eu botar um outro adesivo para fazer lá, eu vou fazer meu quadro de sonhos. Mas são ferramentas que parece que elas não fazem sentido, mas elas fazem todo sentido. Eu não vou mostrar o quadro de sonhos. Eu vou mostrar esse aqui, ó. Bacana. Isso aqui é uma nota de 100 reais, tá? Já teve 20, já teve 50, já teve 200, tu vai trocando ela até porque o dinheiro tem que movimentar. E parece que não tem sentido, mas tem, ó. O que diz aqui, ó. Eu gosto de dinheiro, eu posso ter dinheiro. Eu mereço ter dinheiro, eu não gasto todo o meu dinheiro. Isso aqui quase toda manhã eu leio essas frases aqui. A gente diz, mas que besteira, tem uma nota de 100 reais. Não, ela está na minha frente, no meu escritório, na minha mesa. Entendeu? Isso aí está no teu subconsciente. Isso aí são técnicas de terapia, isso aí são técnicas de coach, e não é por nada que são técnicas. Elas são técnicas porque realmente elas funcionam. Entendeu? Então, o quadro de sonhos, pega lá, começa com 2, 3 sonhos. Eu não tenho casa, eu quero comprar uma casa. Vai lá na internet lá, bota modelos de casa. Não precisa pegar lá uma mansão de um milionário. Cria sonhos atingíveis. Não sonhos que não vou conseguir ou que vai levar uma vida toda. Entendeu? Vai ali, pega uma casa. Eu quero comprar um carro. E começa a montar.
Ah, eu quero aquele passeio com a família na praia. Faz 10 anos que eu não consigo ir na praia. Pega uma foto de uma praia, coloca ali. Coloca uma foto com a família. Se não bota na parede, bota na tela do celular, bota na tela do computador. Isso faz toda a diferença. É por aí, começa por aí, que nem a frase, que a gente tem uma frase quando está atendendo endividados. Eu não sou um endividado, eu apenas estou endividado. Ninguém nasce com rótulo lá endividado. Então, são técnicas que, se não fizesse bem, elas não existiriam. Não seriam técnicas que estariam no ar aí, faz isso. Não, só que tu tem que fazer com comprometimento. Tu tem que fazer acreditando. Entendeu? Agora tem a era do Pix, né? Eu, por muito tempo, sem nenhum real na carteira. O Delano, que é nosso mentor, Delano um dia fez uma aula e disse para nós, tá, vem cá, gente. Abre a carteira aí. Aí a maioria abriu. Carteira zero, nada de dinheiro. Tá, mas como é que vocês querem ter dinheiro? Como é que vocês querem ter dinheiro se você não tem R$ 1 na carteira? Olha a escassez que está a carteira de vocês. Eu não deixo mais a minha carteira sem dinheiro. Porque hoje a gente não usa mais. É cartão de crédito, é Pix, é outro formato de negócio, é aproximação, entendeu? Mas, e a escassez? Deixa eu mandar um recadinho aqui, ó, dessa minha querida aqui, ó. Vou ler. Essa aqui é uma querida prima, irmã, mora em Rio Grande, a Dani. Boa noite. É bem isso, a maioria das pessoas hoje em dia usa a frase eu mereço para gastar com qualquer bobagem. A questão é ter clareza do que realmente merecemos. Um lanche hoje ou um carro amanhã? Adorei esse quadro com ele. Adoro essas técnicas. É isso aí, Dani. É isso aí, não adianta. Se a gente não tiver comprometimento, se a gente não souber o que a gente quer lá na frente, é ótimo a gente comer iFood todos os dias. A gente tem falado isso em todas as lives. É ótimo comer iFood, não precisar ir para a cozinha fazer comida, lavar a louça. Às vezes é até mais em conta. Se tu tiver aqui no mercado comprar carne, feijão, arroz, batata, cebola, tudo para fazer aquele alimento na hora, é mais barato tu ir lá e comprar comida. Mas se tu tens em casa, vamos dizer, 90% dos teus ingredientes, faz a comida em casa. E aí escolhe, define. Ah, eu vou comer. Ontem nós comemos lanche em casa. Hoje não. Define qual é os dias. Ah, eu não posso comer toda semana, então define qual é os dias que tu vai comer o lanche. Qual é o dia que tu vai sair. Tem que ter definições. Porque a maioria das pessoas, não é à toa que quase 80% da população está endividada, e desses 80%, 50% são inadimplentes, né? As dívidas estão em atraso. A maioria das pessoas, elas compram não tendo condições de pagar. A gente tem que ter clareza qual é as condições que a gente tem. A gente tem clareza quanto que a gente ganha, quanto que a gente tem de necessidades básicas, de custos fixos, o que vai sobrar. Lembrando, na outra live a gente falou, pague-se a si primeiro, né? Então, quem não participou dessa live, olha lá, pague-se a si primeiro. A gente mostrou lá, a gente falou do método dos envelopes, no mínimo 10%. Teu dinheiro entrou, separa o teu dinheiro primeiro. Depois tu vai pagar as necessidades básicas. Por quê? Porque chega uma hora que tu não aguenta mais. Trabalha. Não consegue pagar todas as contas. Às vezes se alimenta só do básico. Não consegue sair. E tu não tem um mísero vintém para ti do teu esforço, do teu suor. Então isso é básico. Pague-se a si primeiro. É, exatamente. E até tem aquela regra também do 50, 30, 20, que pode ser usado aí, porque é uma forma bem simples, né, de organizar o dinheiro e também de não se sabotar. Porque tu pode usar ali os 50%, né, que vai ser para as tuas necessidades básicas, né, e enfim, que tu não, aquele 50% tu não pode mexer, 20% ali vai ficar para o teu futuro, né, para, enfim, para os teus investimentos, ou caso tenha dívida, né, para fazer um fundo de reserva ali para pagamentos de dívidas, negociações, e os 30% pode ter a parte do desejo ali dentro. Então é que nem tu disse, né, não, vou me organizar ali dentro, eu tenho desejo de comer um lanche no final de semana, né,
Vou me organizar dentro daqueles 30%. Mas não se sabotar. E que nem tu disse, muitas vezes é mais barato tu pedir um lanche do que ir no mercado comprar. E realmente, só tipo assim, não é algo que uma exceção vai virar regra. Então, tu tem que ter um controle disso, né? Só que muitas pessoas vão pelo impulso, como a gente está falando, né? Deixam que o desejo acabe tomando conta e roubando, seja sendo um ladrão dos sonhos, né? Às vezes na matemática, a matemática vai ser mais favorável fazer tal coisa do que outra. Mas aí existe uma situação que são os nossos hábitos. A gente tem bons hábitos e maus hábitos. Só que, infelizmente, é muito mais difícil a gente aderir aos bons hábitos do que aos maus hábitos. Então, por exemplo, matematicamente dá 0 a 0 se eu pedir a comida ou se eu fazer. Aí então eu vou lá e vou pedir. Tá, mas se deu 0 a 0, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir de novo. Só que daí daqui a pouco eu vou pedir uma comida um pouquinho mais cara. Não, hoje eu vou comer, sei lá, hoje eu vou comer um filé ao poave. Aí já é mais caro. Já não é uma laminuta. E isso vai se transformando num hábito que tu diz assim, não vou mais fazer comida. Vou comprar. E aí esse não é um bom hábito. Porque daí tu sai de ser um poupador ou estar tentando ser um poupador para um gastador. Entendeu? Então são hábitos. Não é só a questão financeira na vida da gente. Mas como a gente fala de educação financeira, eu tenho que jogar isso para educação financeira. Tudo está na forma que a gente deixa isso entrar no nosso cérebro, na nossa cabeça. Tudo está aqui. Tudo é a forma que a gente pensa, tudo é aquilo que a gente traz, as nossas travas, tudo é isso. Então a gente precisa brigar, lutar diariamente contra os maus hábitos. E tentar cuidar cada vez. Eu preciso comprar, eu preciso comer isso, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso chamar um iFood. Eu não posso gastar menos, eu não, sabe? São esse tipo de coisas que a gente tem que fazer na parte financeira e às vezes na vida normal da gente, né? Mas principalmente na parte financeira. Perguntar sempre. E sobre os sonhos tem uma coisa assim que eu acho muito legal. Dar nome aos teus sonhos. Automatize o teu eu do futuro. Dá nome, meu sonho, ir para Disney. Automatiza o teu eu do futuro. Diz, não, eu vou conseguir, eu estou trabalhando para isso, eu estou me esforçando para isso, eu estou mudando de profissão para isso. Automatize o teu eu do futuro. Se não fizer nada hoje de diferente, os teus resultados amanhã não vão ser diferentes dos teus resultados hoje. Não vão ser. Não tem variante comum. Não tem. Deus não vai chegar, tá, queridão, tá, tô vendo aí, não vem de mão beijada. Tu tem que mudar os teus hábitos, tu tem que ter atitude. Eu me formei lá, mas eu tô com medo, eu me formei para trabalhar por conta, mas eu tô com medo. Tá, meu querido, mas deixa eu te fazer uma pergunta, tu tá pelo menos trabalhando de freelancer nessa nova formação? Tu tá pegando o cliente, não, mas daí eu chego de noite com dorzinha, eu preciso tomar chimarrão com a mulher. Tá, mas vem cá, tu não vai ter a vida toda para tomar outro chimarrão? Precisa fazer isso agora? Por que tu não te compromete agora? Compromete enquanto dá tempo. Olha, parece que foi ontem que eu tinha 18, tem 50, 51. É assim, ao estralar dos dedos. Então o comprometimento tem que ser hoje. A decisão tem que ser hoje. O pensamento no futuro tem que ser hoje. A criação dos sonhos tem que ser hoje. Não é amanhã. E nem terceirizar para Deus, terceirizar para o universo. Não. Eu não posso terceirizar aquilo que é de minha responsabilidade. A minha vida, os meus sonhos, meus desejos é de minha responsabilidade. Exatamente. Às vezes eu fico pensando, né, que muitas pessoas elas pensam, não, mas Deus vai me ajudar a realizar meus sonhos, né? Eu não duvido, jamais, jamais. Eu sou uma pessoa que acredita realmente, tenho fé, que acredito que Deus pode ajudar, Deus dá as ferramentas, mas quem tem que correr atrás somos nós, né? Ele dá a oportunidade de a gente realizar nossos sonhos, de correr atrás, de mostrar o caminho, mas quem vai e tomar atitude e vai realmente ir atrás somos nós.
E a gente indo atrás, e que, como a gente comentou, né? Tendo uma visão clara do que a gente quer para o futuro, para realizar os nossos sonhos, sem dúvida Deus vai colocar a mão dele e vai ajudar. Não tenho dúvida nenhuma, né? Não, eu também não tenho. Também não tenho dúvida disso. Mas a gente tem que entrar em movimento. A gente Exatamente precisa entrar em isso. movimento. Muitas vezes a gente quer terceirizar, né? Quer É, terceirizar para os outros e principalmente os nossos sonhos. e outra Ou coisa que eu às vezes acredito. culpabilizar, né? Ou dizer assim, sei lá, já está em uma determinada fase da vida e aí, não, mas eu não realizei os meus sonhos porque eu fui mãe muito cedo, porque eu fui pai muito cedo e não consegui realizar meu sonho, que era, sei lá, me formar em tal profissão ou fazer uma viagem, né? Não tinha mais condições. E aí eu pergunto, realmente não tinha condições? Ou o teu plano, teus sonhos não estavam bem definidos, né? Que muitas vezes o sonho não está definido, então qualquer desejo ali acaba se tornando um impulso, tu acaba gastando com aquele desejo imediato e aí os teus sonhos nunca se realizam. Tu sabe que quando o sonho faz tu virar uma chavinha, falando no financeiro, né? Porque quando tu senta e bota realmente o teu sonho para frente como prioridade, com definições, com datas, né? Tudo que tu vai fazer que é supérfluo, opa. E se tu usar essa frase que tu mesmo falou, isso vai me deixar mais perto ou mais longe do meu sonho? Muda totalmente uma chavinha dentro de ti. Com certeza. Isso é fato. Isso é fato que eu já tenho muitos relatos de pessoas, olha, mudei a minha forma de pensar, de trabalhar com o meu dinheiro a partir do momento que eu coloquei sonho, meu propósito, meu sonho na frente. Então, isso é fundamental. Olha a Dani aqui de novo, ó, tudo é mente. Tudo começa na mente. Deus é uma energia que está dentro de nós. A partir do momento que a gente entende isso, sabemos que tudo depende de nós e da nossa mentalidade. A dona Daniela, muito tempo atrás, eu convidei a Daniela para fazer live comigo. Somos temas diferentes, a Daniela trata de espiritualidade, mas indiretamente também a gente fala um pouquinho aqui, né, sobre, sobre o seu eu, né, sobre a vida íntima da gente, das pessoas. A hora que quiser, o convite está de pedra. Vamos É, fazer uma live, bater um bate-papo aí. e realmente tá, que nem a gente disse, né? O dinheiro ele tá muito ligado às nossas emoções, né? E as emoções ligadas à espiritualidade. Então, eu acho que sim, que a nossa vida financeira tá interligada, né, com muitas coisas da nossa vida. Então, a gente precisa, como estava comentando, então a gente precisa saber exatamente aonde a gente quer chegar para traçar os nossos sonhos, né? E correr atrás. A própria, vou falar aqui porque a gente sabe, mas eu não sou um conhecedor assíduo da Bíblia, mas a Bíblia tem vários trechos da Bíblia que falam sobre dinheiro, né? Sim. E tem pessoas que dizem, não, dinheiro é pecado, dinheiro é isso. Ou então tem pessoas que têm alguns segmentos religiosos que não, eu não preciso porque Deus vai me dar aqui, Deus vai me. Em algum momento Deus vai me abençoar. Com certeza Ele vai te abençoar. Mas a questão financeira tu tem que ir atrás. Ele vai te abençoar com saúde, ele vai te abençoar com prosperidade, com tantas outras coisas. Mas dinheiro, sucesso financeiro, que não é pecado, não é proibido ter sucesso, entendeu? Isso aí tu tem que correr atrás. Aí sim, aí ele te abençoa. Mas tu tem que ir em busca. Se tu não ir em busca, nada vem de mão beijada. É exatamente isso. E muitas pessoas, elas também, elas acham que talvez estejam vivendo o sonho, né? Mas, na verdade, elas estão financiando um impulso, né? Um impulso, uma compra por impulso. Acho que já estão. Por isso que tem que ter o sonho muito bem definido, né? Porque muitas vezes, que nem a gente tinha comentado antes, elas acham que já estão realizando um sonho, mas fizeram financiamento para isso e, enfim, estão com problemas financeiros por isso, né? Achava, por exemplo, que realizar um sonho era comprar um carro, enfim, mas muitas pessoas acabam tendo problema com isso, né? A forma também, se não se planejou direito
conseguir o sonho, né, para conquistar o sonho e acaba gerando um problema maior ainda. Sabe que as finanças dentro do nosso país, no modo geral, sem politizar, ela tá tão difícil, né? No modo geral, para a grande maioria dos brasileiros. E a tendência ela é piorar. Não tem uma tendência de grandes melhoras, não. Então, cada um dentro do seu poder aquisitivo, dentro da sua necessidade, tem que tentar fazer o melhor. Principalmente pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, porque infelizmente muitas das pessoas que não têm capacidade financeira no país são pessoas que também não têm conhecimento, porque nunca foi prioridade. E aí todos os governos, não é A, B ou C, entendeu? Nunca foi prioridade trazer educação para o povo. Povo educado reivindica seus direitos, povo educado sabe onde buscar, sabe? Então, nunca foi um interesse muito grande. Ah, melhorou um pouco? Melhorou. Melhorou. Mas nunca teve interesse. Então, tem muitas pessoas aí, coitados, que, por exemplo, não aceitam de forma nenhuma trabalhar com o Pix, porque acha que o Pix é... Só falta dizer, não, o Pix é do mal. Tem a cabeça limitada, tem a cabeça fechada, entendeu? Não, eu tenho que tratar com o gerente do banco. Não, não se trata mais com o gerente do banco. O gerente do banco não é teu amigo. O gerente do banco, ele tá lá pelo banco. E tu é cliente dele, ele quer te vender. Então, a gente tem que fazer, e tem que ensinar, e tem que conversar. Tu tá do lado do familiar. Se cada um de nós, a gente fizesse um pouquinho, todos os dias por alguém, independente a área, esse mundão velho já seria bem melhor. Mas você, eu tô vendo lá, tem uma vizinha que é minha camarada, tem um familiar que é meu camarada, mas tá sempre maleixo, Eu tento conversar, o que é que eu posso te ajudar? Olha, não consigo te ajudar financeiramente, mas vamos lá. Quem sabe eu te ajudo aí, te oriento, eu pago uma conta, eu te ajudo a pagar uma conta, sabe? Faz um pouquinho. Isso seria o básico de tudo. E seria muito fundamental que isso acontecesse. A gente fazer o mínimo pelas pessoas. Aquilo que a gente recebe, o que a gente recebe diariamente, começando recebendo por Deus. O momento que a gente pega e acorda, que a gente levanta da cama. Então, minimamente, eu sei o que eu faço, para quem eu faço. Entendeu? Não cabe a mim estar dizendo o que eu faço, o que eu deixo de fazer, mas eu procuro ajudar a fazer o bem. Minimamente. Tu não precisa ser um Martin, mas tu tem que minimamente ajudar as pessoas, orientar as pessoas da forma que tu puder. Eu, por exemplo, isso aqui é um trabalho. Hoje não. Hoje nós estamos aqui fazendo um trabalho social. Dá para se dizer assim. Mas esse é o nosso trabalho. Educador financeiro, eu também sou consultor de empresas. Esse é o meu trabalho. Mas eu tenho o meu percentual de atendimento gratuito. A pessoa vai passar por uma ONG, vai se inscrever, vai dizer, eu quero ser atendido pelo fulano. Entendeu? Então, essa é a maneira, além das lives gratuitas, às vezes do conteúdo gratuito que a gente bota lá, essa é uma maneira que eu tenho de ajudar, porque eu me tornei educador financeiro porque eu fui uma vida toda endividado. Eu nunca vi meu pai ter um dinheiro na mão. Nunca vi meu pai com dinheiro. Minha mãe e meu pai sair, conversar, criar planos, sair para fazer compra junto do supermercado? Não sei o que é isso. Mas aí eu digo, bom, então chegou a hora de eu me tornar educador financeiro, para mim aprender para mim, e agora eu vou passar para quem precisa. Esse é o meu propósito. Por que tu é um educador financeiro? Eu sou educador financeiro para mim aprender e ensinar as outras pessoas a ter um pouco de dignidade. Porque às vezes as pessoas não têm nem dignidade. Exatamente. Eu vejo hoje a importância do nosso trabalho, sabe? Tu falou muito em ajudar as pessoas. Eu acho que esse é o nosso maior papel hoje na sociedade, né? Como educadores financeiros. Tá indo levar a educação financeira para as pessoas, porque infelizmente hoje a maior parte da população, né? Ela tem uma renda muito baixa.
Então, muitas vezes elas, inclusive, deixam de sonhar porque elas acham que realizar um sonho está muito distante para elas. Não vê mais perspectiva, né, de realizar o sonho de uma casa, de uma viagem, de um carro bacana. Então, elas simplesmente acabam vivendo hoje e são muito levadas pelo desejo, né? Mas eu acho que o nosso maior papel é fazer as pessoas entenderem que, independente da situação financeira que elas estão, sim, elas podem realizar um sonho e existem várias formas para isso. Se a pessoa está endividada, que nem a gente sempre fala, toda dívida tem solução. Então, assim, independente de onde tu tá, precisa ser muito claro onde tu quer chegar. E esse lugar de onde tu quer chegar só através de sonho. É o sonho que vai te levar a conquistar tudo que tu quer, os teus desejos, né? Sei lá, que teu desejo é dar uma vida melhor para tua família. Tem que ter um sonho. E o sonho ele tem que estar no papel, ele tem que estar registrado. Tu tem que ver isso, tu tem que ser o teu combustível para fazer correr atrás, para ir em busca de realizar e de querer ser melhor a cada dia, de proporcionar para a família algo melhor a cada dia e não se deixar levar muitas vezes por informações, ou a gente vê muitas vezes nos noticiários, né? E notícias assim que acabam te desmotivando e aí tu vê coisas que são erradas, que o nosso dinheiro cada vez desvaloriza mais. Só que mesmo assim, existe maneiras, existe formas de a gente conquistar esses sonhos. E muitas pessoas, que nem eu disse, elas acabam se frustrando, né? Se frustram e acabam deixando adormecer esse sonho. E aí a gente está aqui, né? Hoje, graças a Deus, vem aumentando cada vez mais na nossa área, enfim, tendo mais profissionais na área de educação financeira, que é para tentar ajudar a nossa população aí a voltar a sonhar, né? Somos incentivadores de sonhos. Tu sabe, Miriam, esse dia nós estávamos numa aula e uma colega estava falando que ela foi levar um parente no SUS, né? E que daí ela viu aquele monte de idoso, né? Assim, simples, né? Simples, com desde a roupa, aparência, coisa e tal. E aí que chamou a atenção, ela disse, bah, como tem gente pobre que não teve condições nenhuma de vida. E aí conversa lá, conversa aqui, conversa lá. Teve um idoso que era um cara que ele foi uma vida toda muito bem remunerado. Muito bem remunerado. Mas aí tu não teve, pelo menos, o sonho de te preparar para uma velhice digna. Porque aí depois, se tu não guarda nada, se tu consome tudo, e aí chega lá, irmão, chega lá no final da vida com o salário mínimo, é impossível. E aí uma vida toda trabalhou, uma vida toda foi referências, foi isso, aquilo. Mas se tu não te preparou, se tu não guardou cascalho, se tu não. Lá no final tu vai estar lá num SUS, lá numa beira de uma sala de um médico, quase que, tipo assim, quase que indigente. Se tu não tem, sabe, aquele auxílio, tu não. Então, o futuro, ele é rápido. Futuro para gente criar nosso patrimônio, futuro para a gente atingir sonhos sonhos de prazer, viagens, coisa assim, às vezes ele é demorado. Mas o futuro nosso de vida, ele é muito rápido. É 10, já é 20, já é 30, já é 40, 50, já é 70. Já tô na hora extra. Tá entendendo? É que nem os filhos, a gente diz, né? Como crescem rápido. Meu Deus, né? A gente olha, às vezes para olhar ali e diz, meu Deus, olha só, já tá desse tamanho. Nossa, como cresceu, passou e eu nem vi. Os nossos sonhos são bem parecidos, né? A vida passa muito rápido e o tempo passou e a gente nem viu. E aí, quando a gente chega lá mais para frente, na velhice, quando seria a fase em que a gente deveria aproveitar, né? Desfrutar da vida, a gente não guardou nada. E aí, muitas vezes, ter que depender, né, da família, enfim, dos parentes, de doação, para ter o mínimo, né? Para ter o mínimo de dignidade. Isso é triste, né? Isso é triste. E para te ver a profundidade da educação financeira,
Porque educação financeira não é falar só de números, né? Nós estamos numa live aqui há 40 minutos que a gente mais está falando sobre vida correlacionada à educação do que a propriamente a educação, né? É. E é muito daquilo que a gente falou, acho que foi na primeira ou segunda live ali, né? Que, na verdade, as nossas emoções e a forma que a gente age com as coisas está muito ligada ao nosso financeiro. Então, tanto que, geralmente, nas primeiras sessões ali de mentorias que a gente dá é para falar sobre isso, né? Sobre as pessoas, sobre entender as emoções, sobre entender principalmente sobre crenças, porque a gente acaba trazendo muitas crenças, né, da infância. Que isso, infelizmente, a gente traz dos nossos pais, que trouxeram, né, dos avós, enfim, e vem vindo. E a gente não pode culpar eles também, porque foi a forma que eles aprenderam, né? Só que para a gente conseguir realizar nossos sonhos, a gente precisa quebrar essas crenças. E muitas vezes são crenças limitantes, assim, difíceis de quebrar. Então, por isso que a gente tem que acabar trabalhando bastante no início dos nossos atendimentos para entender realmente o que acaba levando as pessoas, né, a não sonharem, a gastarem por impulso. Tá muito ligado com esse comportamento, tá muito Crenças ligado, né, emocionais, com as né? crenças. É muito mais Exatamente. relacionado a crenças emocionais. É travas que a gente traz desde a infância e que ninguém em nenhum momento tentou fazer isso mudar, entendeu? Algumas pessoas, sei lá, que por cargas d'água elas conseguiram ter mesmo tendo maus exemplos e elas conseguiram a reverter, cada um é cada um, não sei o porquê, mas outras tantas não conseguiram, né? É, e até Por muitas vezes as muito. pessoas elas não se acham merecedoras, né? Principalmente as pessoas que Isso. tiveram uma infância, enfim, uma vida mais humilde, que os pais tiveram uma vida mais simples, elas não se acham merecedoras. Tem aquele sentimento de que, nossa, mas como é que eu vou ter uma casa melhor do que os meus pais? Como que eu vou ter um carro melhor que os meus pais? Como que eu vou conseguir fazer uma viagem que os meus pais nunca fizeram, né? Então, a gente tem que trabalhar essas crenças que são limitantes. Inclusive, eu tinha muito isso, assim, eu me vejo muito nessas crenças, porque eu sempre fui uma pessoa que pensava, né, nossa, como eu vou ter esse estilo de vida, ou essa qualidade de vida, ou proporcionar isso para minha família, se meus pais, né, queridos, eles deram o melhor deles, tenho certeza, não tenho dúvida disso, mas como que eu vou, né, ter mais do que eles? E aí, graças a Deus, assim, eu consegui quebrar essas crenças, inclusive um dos sonhos. E aí eu sempre incentivo muito as pessoas a terem sonhos de curto, médio e longo prazo. Porque cada sonho que tu realiza te acelera e te dá um motivo e um combustível para te seguir para o próximo. E aí, um sonho bem bacana, assim, que eu consegui realizar agora no início do ano, foi levar a minha família aqui de casa, minha sogra, meu sogro e a minha mãe, para fazer uma viagem para São Paulo, para Aparecida. Era um sonho, assim, que, nossa, né? Se não colocasse no papel, realmente eu acho que tinha ficado um pouco mais distante, sabe? Mas foi tudo planejado. Eu fiz o planejamento, a gente conseguiu fazer a viagem bacana em família, todo mundo junto. A gente depois foi para o Rio de Janeiro, foi para Paraty, que eu queria conhecer. Então, assim, e é algo que, tu fazendo planejamento, não se tornou tão caro, porque eu já vinha investindo para isso há algum tempo. E quando a gente realiza um sonho, e o sonho da nossa família também, é algo extremamente gratificante, né? Eu digo, não tem dinheiro que pague esses sonhos aí quando a gente realiza. A gente sabe que pai, é que nem voltando ali um pouquinho a pais e mães, né? A, a gente cobra, talvez cobre com razão, né? Eu cobro até hoje, tenho meus traumas até hoje, mas se a gente pensar por um outro lado, eles não tinham as nossas informações de hoje. É muito mais fácil para nós passar para os filhos aquilo que é certo, o que é errado, orientação, do que eles lá atrás, né? Porque eles já vinham de outros ritmos também, a maioria pessoas com menos educação, com menos conhecimento. Então, claro, a gente, de qualquer maneira, acha que em alguns aspectos que eles erraram, que podia ter sido diferente, coisa e tal, que isso é uma coisa fundamental em algum momento tu perdoá-los, né? Tu tirar, tu descarregar isso de ti. Perdoar. Porque senão tu vai até o resto da vida.
entendeu? Exatamente. Carregando essas coisas. E não são, e não é pouco, não. Tem gente que traz muita bagagem negativa. E às vezes a gente acha que tem uma vida. Não, eu não tenho trauma, não tenho nada. Mas aí nunca acontece, aí nunca acontece. Aí quando a coisa está fluindo, ela cai de novo. Está no teu inconsciente. Tu tem, só que tu não sabe que tem. Outro detalhe muito importante é a média das 5 pessoas que a gente anda. Chega um certo momento na vida da gente que ela é complicado. Porque tu vê que certas pessoas que tu anda, certos amigos, certos parentes, eles não estão mais na tua sintonia. Eles não têm mais sinergia contigo. Porque tu chega lá, não, sou educador, tá, tô juntando dinheiro para fazer uma viagem, para comprar um carro, não sei o quê. E esquece. E para que juntar dinheiro? Amanhã depois a gente morre, fica tudo aí para os outros. E dinheiro até é pecado. Entendeu? O que mais tem é gente para te puxar para trás. Gente para chegar, porra, que legal, cara, que tu comprou, que legal que tu trocou de carro, que legal que tu tem esse sonho. Que nem nós temos entre nós, o nosso grupo, que a gente passou essa semana por uma reunião fantástica, né, segunda-feira passada. Não, Nós tivemos o prazer de estar juntos nessa reunião. Não, na rua, no pega-pega, é gente querendo te puxar. Saiu dali, deu risadinha contigo, já sai espraguejando. Pô, mas fulano comprou, fulano tá fazendo isso. A média das 5 pessoas que tu anda vai dizer quem tu é, desde que tu mude, né? Pode mudar a tua vibração, tu pode mudar a tua chave e fazer diferente. Mas se tu não fizer nada, as 5 pessoas, se são negativos, tu vai ser negativo, se são pessimistas, tu vai ser pessimista, se são frustrados, vai ser frustrado, entendeu? A pessoa que só diz não, 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 não. Eu tenho um cara que trabalha comigo, até muito próximo, eu falo, não, não, mas fulano, se um dia alguém fez, dá para fazer. Vamos fazer. Miriam, quer ler um pouquinho dos comentários aí? Estou vendo que tem aqui mais comentários aí, da Elisa, da Dani. A Elisa aqui colocou. Bem colocado, eles não tinham nem estudo, quanto mais informação. Então, tenho certeza que meus pais fizeram o impossível para criar uma família de 9 filhos. Não tinha ajuda a não ser o trabalho braçal. E é bem isso que a gente estava falando mesmo, Elisa. Como que os nossos pais iam, né, oferecer a mais para nós se isso era o limite deles, né? E realmente as famílias antigamente, assim, era ainda da Elisa ali, são poucos, né? 9. Mas quantas famílias que a gente ouve falar que eram 11, 12, 14 filhos? E aí qual a qualidade de vida que eles iam dar, né? Na verdade, eles faziam o máximo, mais do que se fosse ver o possível, né? A gente diz, nossa, mas não sei como que meus pais, meus avós conseguiam fazer aquilo, porque hoje eu, sinceramente, assim, o trabalho braçal que eles faziam, eu fico pensando, meu Deus, né? Como seria hoje, na nossa época de hoje, né? Seria muito, muito complicado. Então, eles faziam o possível e o impossível para sustentar, né, a família e dar o melhor. E eu sempre digo assim que o melhor que eles também podiam dar eram os conselhos, né? Então, muitas vezes, assim, é o que tu ouvia e hoje o que tu tem condições de colocar em prática. Então, por mais que eles não tinham condições de oferecer, eu lembro, assim, que, até falando, voltando sobre isso, sobre o falar e a gente colocar em prática, o meu pai, por exemplo, ele nunca foi uma pessoa que teve muitas condições, que deixou, que, enfim, meu pai querido, ele é vivo hoje, graças a Deus, né? Ainda tenho ele. Mas ele era uma pessoa que ele trabalhava pra caramba, né, para sustentar a família. Mas eu lembro que o que eu sempre aprendi com ele foi sobre ter um seguro de vida. Ele sempre dizia assim que apesar de ele não ter o dinheiro físico para deixar para nós caso acontecesse alguma coisa para ele, a gente ia ter o seguro de vida. Então, tipo, isso eu lembro assim que desde que eu completei os 18 anos eu tenho seguro de vida. Porque isso eu aprendi com ele, assim, foi o aprendizado que ele me deu, né?
E sem contar no que ele falava. Ele sempre falou muito da questão de dinheiro, que sim, que era importante a gente ter dinheiro, a gente fazer uma reserva, a gente conquistar os nossos sonhos, né? E aí é bem isso que a Elisa falou. Muitas vezes não tinha condições, mas incentivavam a gente a conquistar os nossos sonhos. Sempre incentivaram a gente a estudar, né? A trabalhar. E era o que eles tinham para oferecer, né? Então a gente tem que ser muito grato, sim, a eles, né? Tudo que eles ensinaram. Tu sabe que eu não, eu particularmente, Alessandro, eu não lembro de ter tido grandes referências na infância. Eu nunca tive uma referência sobre finanças, sobre futuro. Eu me lembro de tias criticar, tem que estudar, tem que estudar. Pouquíssimas referências de grandes trabalhadores na família. Tinha muita gente que trabalhava, mas trabalhava no meio também de uma família muito boêmia, uma família muito disfuncional. Então, se eu te disser assim, tudo que eu tenho hoje e tudo que eu já tive, botei fora na época que estava endividado, quando eu fechei a empresa a gente tinha 5 carros de trabalho, foi meio que eu, junto com a família, junto com a esposa, que construímos juntos. Porque eu não trouxe bagagem familiar, não. A Dani, que está aqui com nós na live, que é minha prima de sangue, o pai dela, que não é sangue meu, é um dos poucos tios que eu tive. Tem tios que eu adoro, meu tio, tem tio que é que nem pai, mas eu estou dizendo de referência, de ter trazido, entendeu? Aquilo era trabalhador do amanhecer ao anoitecer. Poucas pessoas eu tenho como referência. E o pai dela, por mesmo não sendo sangue, é uma das pessoas que eu tenho como referência de trabalho, no aspecto trabalho. Porque era um cara que a vida toda trabalhou, um cara que nunca ficava desempregado, um cara que amanhecia de madrugada, chegava, cuidava das crianças junto e coisa e tal. Então, hoje eu enxergo dessa forma. Por isso que eu custei tanto na verdade, eu fui dar o starter e mudar quando eu tenho uma primeira filha de um primeiro casamento, mas eu custei a conhecer ela. Quando veio o meu mais velho hoje, né? Que aí mudou a chavinha. Porque até então, era o que é. E tipo assim, hoje eu já não digo assim, mas que tanto tempo que eu perdi. Eu tenho convicção. Se eu soubesse hoje, se eu soubesse há 20 anos atrás, nem muito longe, há 20 anos atrás, 20% do que eu sei hoje eu estava rico. Estava rico. Entendeu? Mas aí hoje eu já estou me policiando. Cara, isso ficou, isso ficou, isso ficou. Mas é difícil tu tirar 100%. Já não faço grandes críticas, já não faço, sabe? Mas tu traz uma bagagem. A gente se cobra muito, né? A gente acaba se cobrando muito. Mas o importante é o que a gente aprendeu hoje, né? E o que a gente vai colocar em prática. É isso que vai levar a gente a conquistar os nossos sonhos, né? Eu quero deixar uma coisa bem clara, assim, para quem está assistindo, para quem vai assistir essa live gravada depois. Nós, educadores financeiros, além de estar aqui para te ensinar e para te ajudar a tu sair das dívidas, saber trabalhar com o teu dinheiro, a gente tem junto, não é eu e a Miriam que estamos falando da nossa vida, isso todos os colegas, nossos mentores, porque eu preciso que tu entenda que eu estou no teu time. São poucos educadores financeiros hoje que passaram pelo nosso instituto, sei lá, mais de 1.500 educadores. São poucos educadores que a gente conversa que a pessoa não teve uma vida parecida. Pode não ter vindo da extrema pobreza lá, mas ele em algum momento se endividou, ele em algum momento botou uma fortuna, que nem a gente, não vou citar o nome porque não sei se posso, mas botou a fortuna do pai fora e hoje está bem sucedido, graças a Deus, mas pelo trabalho, pelo esforço que teve. Então, essa questão da gente estar se expondo e falando é para vocês entenderem que a gente passou pelas mesmas
pelos mesmos problemas, pelas mesmas mágoas, pelas mesmas necessidades, que é para você entender que não está aqui, a gente não está aqui fazendo média, ou... não, a gente está aqui de peito aberto, conversando com vocês de peito aberto. É assim que a gente faz os nossos atendimentos, creio que a Miriam é igual também. Sim. A gente faz o nosso atendimento assim, essa semana eu fechei quinta-feira com uma moça, eu disse para ela, olha, prazer, eu sou um ex-endividado também. E ela, sério? Sério. Um ex-endividado também. Porque não adianta eu querer aqui vender um peixe e não te dizer. Só que eu tenho, não é poder a palavra, não sei se vai vir, mas vamos chamar de poder. Eu tenho mais poder ainda em te ajudar sendo um ex-endividado. Porque eu sei, e hoje eu sei as técnicas, e hoje eu sei os caminhos para te ajudar e fazer tu sair disso. E às vezes é bem simples. Essa mesma moça que tem um bom ganho mensal, diz para ela, tá muito simples. É só tu seguir a orientação. A gente nunca impõe. A gente dá a orientação, os caminhos. Ó, tem esse caminho, tem aquele caminho, tem aquele outro caminho. Tu segue. Não fazer nada também é um caminho. Ah, não, eu não quero. Ok, não fazer nada também é um caminho. Deixa eu ler aqui um comentário da Dani aqui, ó. Eu trabalho muito com isso, sobre as crenças que a gente carrega na infância, nossos pais e familiares. Tem também a questão da permissão, que às vezes acreditamos não ter permissão para ter mais. É isso aí, Dani. Boa essa colocação ali, porque inclusive dentro das terapias holísticas, a gente aprende que enquanto não perdoamos pai e mãe, o dinheiro não flui e não fica. Isso aí. A Elisa, tu já falou aqui. A Dani está respondendo aqui para mim quando eu falei de tio ali, ó. O pai é referência de trabalho, de correr atrás do que quer conquistar e de quem sempre tem um dinheiro guardado. É, sempre foi. Sempre. Pai, como ela colocou ali, o pai é autoridade, né? É. Sempre foi. Deu de pequeno, me lembro de eu ir tirar... Eu morava em Rio Grande, eles moravam em Pelotas e chegar lá e ele sair cedo, sair de madrugada e correr atrás e já chegar. E aí, se já não tinha nada pronto, muitas vezes ele já chegava e já pegava uma panela e já ia, porque ele chegava cedo, de tarde ali, né? E ele mesmo já ia se movimentar. E ele foi um cara, tem um milhão de defeitos. Como a gente tem, como meu pai teve. Mas nesse aspecto aí, meu Deus livre. É um dos poucos referências. Tem outros tios que eu gosto tanto quanto, mas é um dos poucos referência na minha vida que foi lá, quando pequeno, de trabalho, de homem trabalhador, de homem esforçado. Tinha outros lá, trabalhador, mas trabalhou hoje. Foi numa festa de noite, tomou um porrão, amanhã não ia. Bom, tá tudo certo. Entendeu? Esse não. Esse, eu tô numa festa, eu cheguei às 4, às 5h30 eu tô de em pé e tô saindo para trabalhar de novo. Comprometimento, né? É isso que eu fiz dentro da minha casa. É isso que eu fiz dentro da minha casa. Hoje eu não trabalho mais no pesado, hoje ninguém me manda faz muitos anos, graças a Deus, mas eu fiz muito tempo isso. De sair... É uma construção, né? É uma construção que a gente faz. Muitos. É isso aí. E a esposa ajudando também, e batalhando e correndo atrás. É isso. E se o casal não caminhar junto, sim. também. A família é a base de tudo, né? E assim, e eu acredito que a construção dos nossos sonhos, como a gente vem falando, eu acredito que tem que ter ajuda da família para isso, tem que ser uma construção junto. Então não é à toa que meu quadro dos sonhos está aqui e tem os nossos sonhos que a gente construiu junto. É fazer uma viagem agora em família, um pouco mais distante. É ter uma casa que a gente consiga receber, enfim, toda a família no final de semana. É ter um carro que a gente consiga viajar e levar a família, enfim, levar mais pessoas. Então, tudo é uma construção. E quando a gente envolve a família, parece que tudo se torna mais fácil, né? Todo mundo junto, enfim, com o mesmo sonho, tendo o mesmo objetivo. Aí fica até mais fácil, né, a gente dizer não para os nossos desejos imediatos. A gente consegue falar não e aí, o mais importante é realizar meus sonhos agora. Isso é minha prioridade. Tem um aí que a gente possa saber, um próximo aí? Claro, claro. Vou até tirar ele daqui.
Disney. É, isso aí. A Disney. Tu sabe que o meu principal, não o meu principal, mas um dos principais, eu não vou conseguir mostrar, mas ele está ali na minha parede desde a época de Dinastia. Eu vou ter um Camaro. Olha que legal. Eu costumo dizer nem que eu fique com ele um mês para sentir o gostinho. Eu vou andar em todas as vilas de Eldorado, todas as ruas e os buracados, vou andar. E nem que depois de um mês eu tenha que devolver ele, porque, É né, para diminuir o custo, porque o IPVA deve ser o meu rim, né, o IPVA de um Camaro, mas eu vou ter um Camaro. Ele é que nem um gambá, ele é preto com as duas listas brancas. Ah, legal. Eu já ia perguntar se era um Camaro amarelo. Não, não. Ele é preto com duas listas brancas. Ele está na minha parede e deve fazer uns 15 anos, mais ou menos. É, e tu sabe que tu estava falando nisso, eu lembrei do meu quadro dos sonhos de lá de 2008, por aí. Eu lembro que a gente montou um quadro em família também, e eu peguei uma foto de uma revista que tinha, de uma caminhonete da época. Não era uma caminhonete tão nova, mas eu achei tão bonita aquela caminhonete, era bordô assim, eu lembro. E foi lá para o nosso quadro dos sonhos, né? E aí eu lembro que esses tempos atrás eu tava conversando com meu marido, né? E do nada assim instalou, porque daí depois disso a gente acabou se mudando, eu tinha desmontado o quadro dos sonhos, e aí quando eu refiz, já fiz com outras imagens. Quando a gente se mudou de casa, assim, eu levei um tempo para montar o quadro dos sonhos de novo, e daí, enfim, mudei. E aí eu tava conversando com meu marido esses tempos atrás e disse, olha só, tipo, a gente teve a caminhonete, bordou e eu nem lembrava, ela tava no nosso quadro dos sonhos. E é muito, muito bacana, assim. Eu lembro que, nossa, eu me emocionei até quando eu lembrei disso, sabe? Que Falei assim, deu um caramba. start de. Aham, eu disse assim, era a caminhonete que estava no nosso quadro dos sonhos. Pra Sabe, gente ver que realmente, né, os nossos sonhos, ele tem que estar no papel, tem que estar anotado ou tem que estar impresso para te visualizar, porque aquilo tu acaba atraindo. Enfim, é o mas universo, né? o mais perto, ele acaba se realizando. Tu sabe que eu gosto muito do Segredo, já olhei, sei lá, dezenas de vezes o Segredo. E o Segredo tem isso, né? Não sei se tu já Tem. viu o documentário. Sim, O assisti. Segredo, o Segredo, o cara compra uma casa que ele não lembrava que era a casa dos sonhos dele. Aí quando ele foi ver, Se eu dá por comprei, eu comprei a minha, que foi o que aconteceu contigo, tu comprou a tua caminhonete. Exatamente. E quando a gente conquista isso, assim, é incrível. É muito incrível. E isso do segredo, eu acho bacana, assim, o documentário. Quem tiver a oportunidade de assistir, assistam. O meu marido, ele usa muito isso. E ele usa a parte de que eu lembro que toda vez que a gente vai estacionar, às vezes vai no final de semana pro centro e vai estacionar, procurar uma vaga, enfim, que seja na rua. E eu lembro que ele sempre fala que ele mentaliza, minha vaga vai estar lá, minha vaga vai estar lá. E realmente, assim, ele disse, ó, eu mentalizei. E eu acho o máximo, assim, porque ele usa muito isso, o poder Não é, da atenção, não é, né? não é fácil, sabe? Não, a gente não pode também se iludir nem iludir. Não, não é fácil. Eu por muitas vezes já tentei, não é uma coisa assim, às vezes do dia. É que nem tu falou. Muitas vezes vai acontecer quando tu nem lembra mais, Uhum. entendeu? Mas é sempre melhor ser positivo do que negativo. É sempre melhor o sim do que não. O vai dar certo, talvez. Entendeu? O não é uma palavra, para algumas coisas que eu tenho pavor. Né? Você, não, não, não consigo, não dá. Não. É que nem comida, eu brigo, eu não vou nem falar assim, coisas que a gente passou, mas eu, tipo assim, eu não tenho nenhuma comida que eu diga assim, eu não como. Claro, dentro do nosso normal, né? Sei lá, olho de tubarão, sei lá, de tubarão, tem coisas exóticas assim que a gente nunca. Mas eu acho que mesmo isso eu me daria o direito de experimentar. E acho que todo mundo teria que se dar o direito de experimentar. Porque a gente vive num país com tanta fome, e tá aqui, respeito quem não come, quem não quer. Mas eu estou dando a minha opinião. Eu acho que a gente vive num país de tanta fome, de tanta pobreza,
que tu não te dá pelo menos o direito de experimentar. Eu nunca comi, não gosto. Não, mas te dá o direito pelo menos de experimentar. Põe na boca ali, se tu não gostar, tu nunca mais. Ó, realmente eu não gosto. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho nada. Vai ter coisas que eu chego na tua casa, eu vou dizer, bah, isso aí não é a minha principal. Não é. Quer ver uma comida que eu odiava quando criança? E hoje eu sou apaixonado? Canja. Canja de galinha, que nem o ditado. Canja de galinha não faz mal a ninguém. Acho até que é uma música. É. Entendeu? Oh, essa semana eu comi uma canjinha de noite aqui, uma delícia. Bem novinha. Nossa. E quando eu era criança, mas Deus, né? Eu comia na força do ódio. E ainda eu lembro que minha mãe fazia geralmente quando a gente estava meio ruim, meio doente ainda. Dizer, não, mas é bom para te, né, criar imunidade para ficar forte. Coisa mais boa hoje também, principalmente a gente que é aqui do sul, né, no inverno, nossa, vai muito bem. Olha aqui, a Elisa botou um outro recadinho para nós aqui, ó. Deixa eu ver, puxei muito. Eu estou muito grata de verdade, eu voltei a sonhar. Sempre trabalhamos muito, eu e meu esposo, mas sempre alguém estava precisando, então perdemos muito dinheiro nas amizades. Hoje estou confiante que... Parabéns, vocês merecem muito. Não deu sequência. Elisa, deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi. Eu sempre fui muito da família. Não podia ficar longe do fulano, não podia ficar longe da fulana. E aí eu aprendi de forma bem até triste, assim, que as pessoas às vezes não... A recíproca não é verdadeira, tá? Mas eu aprendi também que para te ajudar, tu tem que estar bem. Claro, vamos lá. Chega uma pessoa na tua casa, com fome, ou sem ter onde dormir aquela noite, uma pessoa do teu convívio, né? O certo seria qualquer pessoa, mas a gente sabe que não dá, até por questão de segurança e coisa e tal, né? Não somos Jesus também, né? A gente também tem os nossos defeitos, né? Nossas limitações. Mas você chegou lá, não, eu vou dar uma guarita, amanhã eu vou dizer, ó, tenta arrumar algum lugar, vamos tentar arrumar algum lugar. Um prato de comida, sei lá, dividir ali 1 quilo de arroz. Mas tu não consegue ajudar ninguém te deixando desguarnecida. Tu não consegue. Tu precisa estar bem, inclusive emocionalmente. Principalmente emocional, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente talvez seja arrogante ou prepotente, mas é quase a mesma coisa que a gente falou ali em dinheiro, pagar-se primeiro. Nesse caso, é pensar na gente primeiro. Não tem como a gente ajudar outra pessoa se a gente não tá bem, se a gente tá em boas condições, né? A gente sabe, inclusive, dentro da organização financeira ali, que a gente tem um percentual para doação. Só que o problema é que muitas pessoas acabam se prevalecendo, né? Tu ajuda um pouco e elas, que nem o ditado, tu dá a mão, eles querem o braço. Só que não, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar financeiramente bem, se for falar em dinheiro, né? Se tratando de dinheiro, a gente tem que estar financeiramente bem para conseguir estar ajudando as pessoas. E, inclusive, esse percentual que a gente tem dentro da organização financeira que é para doação, muitas vezes no início, por exemplo, dos atendimentos que a gente faz, esse percentual talvez não seja, né, tão válido nesse momento. Talvez esteja com uma dívida de alto risco que ela tenha que priorizar aquela dívida de alto risco. E aí depois, sim, quando estabilizar, né, o controle financeiro dela, ela vai ter aquele percentual que é para doação, para ajudar as outras pessoas, né? Mas muitas vezes a gente acaba se sabotando e a gente ficando com necessidades, né? Porque ajuda muito os outros, né? Dá muitas vezes o que a gente nem teria, né? Condições de dar, a gente acaba dando. E isso também tem relação também com as nossas crenças, né? Infelizmente. Eu fiz muito isso, eu sempre fui muito criticado. Ó, a Dani falando aqui, ó. Antigamente meu carro dos sonhos era um Opala, hoje é um Fusion. Dani, o meu está junto. No meu quadro de sonhos, que eu não tirei do computador ainda, mas tá os dois. Eu tenho o Opala, que é o carro que eu, inclusive, esses dias nós fomos
É um evento de carro grande que tem em Porto Alegre aqui, que é a nível mundial a empresa. Tem o Opala e tem o Camaro. E tem, acho que uma BM para o carro do dia a dia, um carro mais básico para o dia a dia ali. Tem todos. Eu fui já meio que Não, não mas dá é isso nem. aí. É que nem se é para sonhar, né? Melhor mirar nas estrelas. É que não paga para sonhar, né? Passei, Exatamente. passei tanto tempo sem sonhar, só no Zeca Pagodinho deixa a vida me levar. Agora vamos sonhar. É isso aí. Sonhar pequeno ou sonhar grande é o É o mesmo mesmo, custo. é o mesmo trabalho. Olha só, pessoal, eu acho que está na hora. A gente achou que ia fazer meia hora de live, estamos a 1h11 e o Grenalzinho já começou. Eu sou filho de Deus também, né? Isso aí. O Grenalzinho já começou. Então eu vou me despedir aqui, depois peço para mim se despedir. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aí, muito obrigado. Muito obrigado para as pessoas que interagiram com nós, a Dani, a Elisa. Espero que muitas outras pessoas vejam essa live aí gravada. Se alguém precisar, quiser conversar, quiser bater um papo, orientação, nos chama lá no nossos direct. Quarta-feira que vem temos outra live. Se puderem e quiserem estar conosco, é um prazer. Miriam, sem palavras, obrigado pela parceria. Para mim está sendo ótimo. A quarta live. Vamos fazer 6 e mais um treinamento. E depois, quem sabe, a gente já programa mais alguma coisa para frente. Isso aí. Também gostaria de agradecer a todos aí. Muito obrigada por ter ficado com a gente até agora, né? Num sábado de noite. Eu acho que é um prazer ter vocês aqui com a gente. Também as pessoas que vão assistir a live, né? Já quero agradecer aí antecipadamente. Caso tenham dúvidas, queiram conversar também, podem chamar aí no direct, né? Bem tranquilo, a gente vai estar ajudando vocês também. Quem comentou aí, fez as suas colocações, ajudaram bastante a gente também a tirar dúvidas. Muitas vezes a nossa dúvida, né, é a dúvida dos outros, e com certeza aí ajudaram bastante durante essa live. E agradecer também o Alessandro aí pela parceria, né? Tá muito bacana fazer esse trabalho junto, as lives, enfim, depois o treinamento que a gente vai fazer junto também, para estar ajudando cada vez mais e mais pessoas aí terem uma clareza, né? Entender um pouquinho sobre finanças, sobre ter uma clareza sobre educação financeira e principalmente, que nem a gente falou hoje, né? Sobre os sonhos e desejos. E lembrar, né, que o foco é os nossos sonhos. A gente ter clareza e saber onde a gente quer chegar. E quando a gente tem clareza de onde a gente quer chegar, os desejos, eles acabam ficando para trás. Fica mais fácil, como eu disse, a gente dizer não, né? Para as compras impulsivas, enfim, para os nossos desejos de impulso. Então tá. Obrigado, boa noite a todos, ótimo final de semana. Tchau, tchau, Miriam. Tchau, tchau.